Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui para a terceira parte da aula sobre o trato gastrointestinal. Nós vamos fazer um resumo aqui, o passo a passo do processo digestivo. Algumas coisas eu já expliquei mais detalhadamente em outros vídeos e a gente vai agora complementar essa explicação, certo? Para quem não me conhece, sou a professora Priscila e sou farmacêutica e a gente está aqui falando sobre o trato gastrointestinal. Essa é a aula 3. É interessante que assista a aula 1 e 2 para entender, né, o processo de fechamento desse conteúdo. Então, o processo digestivo ele começa na boca, né? Então, a digestão inicia-se na boca, onde ocorre um processo mecânico de mastigação e trituração para facilitar a ação enzimática. Ocorre um processo químico, onde as glândulas salivares liberam hormônios, substâncias que vão amolecer e lubrificar os alimentos. Então, libera amilase. Nós temos aí as glândulas parótidas, as submandibulares, as sublinguais e numerosas glândulas orais, que vão liberar aí muco. Né? Então, o pH da nossa boca, ele varia entre 6 e 7 com a ação da amilase. Então, nós temos aqui atrás as glândulas parótidas, eu tenho as submandibular aqui, as sublinguais e as orais que estão espalhadas pela boca, que estão em grande quantidade. Quais são as fases da secreção salivar? A secreção salivar, ela tem uma fase psíquica, ou seja, a pessoa pensa no alimento ou sente o cheiro do alimento. Isso estimula a liberação de secreções salivares. Tem a parte gustativa, onde a mistura do alimento com a saliva na boca, né, a sensibilidade do gosto do alimento também estimula a secreção salivar, faz com que você aumente a sua salivação. E tem estímulos gastrointestinais. Mesmo após o alimento já ter sido ingerido, a saliva continua sendo produzida por cerca de 30 minutos, por causa desses estímulos gastrointestinais. Então, qual é a composição iônica da saliva? A saliva ela é hipotônica em relação ao plasma, sendo as concentrações de sódio e cloreto menores que as do plasma. E quanto maior foi o fluxo secretório, maior será a tonicidade da saliva. Então, na saliva eu tenho potássio, cloreto, bicarbonato, sódio, né? E a concentração de potássio e bicarbonato na saliva ela é maior que a concentração no plasma. Então, a concentração de sódio e cloreto é menor que no plasma, em compensação a de potássio e bicarbonato é maior que a do plasma. A saliva tem uma função antibacteriana, né? Então, eu tenho a produção de uma secreção serosa, de uma secreção aquosa, de tiocianato mais lisozima, produção de imunoglobulina secretória IgA, RNase, DNase, calicreína, que vai produzir estimular a produção de bradicinina, que vai causar vasodilatação. E isso para você ter a secreção salivar e ter uma função antibacteriana, né? A sua saliva tem essa função antibacteriana. E o que é a xerostomia? Xerostomia, que é uma curiosidade, é a boca seca, que pode ser causada por um nervosismo exagerado, por uma situação de medo, como pelo uso de alguns medicamentos. Né? A xerostomia, a boca seca, ela causa a propensão de ter maior incidência de cáries dentárias e infecções da mucosa bucal são mais comuns em pessoas que têm xerostomia, exatamente porque a secreção salivar ela é antibacteriana por causa da sua composição. Então, como é que ocorre o controle neural da glândula salivar? Né? O controle da função de secreção. Então, as células secressoras dos ácidos, né, elas têm receptores colinérgicos, então elas são ativadas por acetilcolina. Quando a gente tem aí
uma liberação de acetilcolina e uma estimulação pela acetilcolina, eu tenho então uma estimulação para a produção, né, no bulbo, para a liberação de maior produção de saliva. Então eu aumento aí a produção serosa, aquosa, que vai ter os componentes da saliva. Então todo o controle ele é causado das glândulas salivares, né, tanto da submandibular como das outras glândulas orais, todos eles são controlados, né, pelo nervo vagal, que vai aí controlar a liberação através de receptores colinérgicos, controlar a liberação de mais produção de saliva. Então, a acetilcolina, quando ela interage com os receptores, né, colinérgicos, eu tenho aí a liberação de IP3, que vai aumentar cálcio, que vai fazer com que ocorra uma exocitose. Eu vou ter aumento da troca da entrada de cloreto e de sódio, que vai fazer com que a gente tenha uma concentração aí de sódio e cloreto na saliva. Então, são todos controlados de acordo com o estímulo, que a gente já viu os estímulos, que vão fazer o controle neural dessa saliva. Então, o processo de deglutição, a gente já falou bastante no vídeo 1, onde eu explico o processo de deglutição e todo o movimento, mas só para explicar que esse processo ele é voluntário e involuntário. A partir do momento que eu boto o alimento na boca, né, e que eu faço o movimento de engolir, esse movimento é voluntário. Após, né, então esse alimento aqui na boca, a mastigação é tudo voluntário. Quando você engole é um processo voluntário, mas depois disso esse processo se torna involuntário. Então tem um estímulo do sistema vagal, né, onde eu vou ter aí um processo involuntário de deglutição, fazendo com que esse alimento siga, né, o fluxo digestório, né, e esse bolo alimentar passe pelo esôfago e chegue até o estômago. Né? A gente tem a liberação do VIP, estimulado pelo vago, e do óxido nítrico, que vão abrir o esfíncter esofágico inferior, fazendo com que esse alimento saia do esôfago e caia no estômago. Então, a deglutição tem uma etapa voluntária, o alimento é voluntariamente empurrado para trás até a faringe, através da pressão que a língua exerce para cima e para trás contra o palato. Tem uma etapa faríngea, que ocorre a estimulação das áreas receptoras da deglutição. Impulsos nervosos vão para o tronco cerebral e iniciam uma série de contrações automáticas, ondas peristálticas primárias e secundárias. Ocorre o fechamento das narinas pelo palato mole, o fechamento da laringe e a abertura do esfíncter faringoesofágico para que o alimento passe da faringe para o esôfago. No esôfago, eu tenho as secreções esofágicas, né? Principalmente produção de muco, glândulas mucosas. O muco ele vai proteger contra a escoriação da mucosa do esôfago pelos alimentos, né? A parte superior do esôfago. E na junção gastroesofágica, protege a parede do esôfago da digestão dos sucos gástricos, que sempre refluem. Então, esse muco vai proteger daquele pouquinho de suco gástrico que pode, na abertura do esfíncter esofágico inferior, pode passar para o esôfago. Então, né, ele vai proteger aí para que não ocorra nenhuma erosão, nenhum dano nesse esôfago. A motilidade no esôfago, a gente já viu que ocorre um peristaltismo, um movimento de propulsão desse alimento para o sentido de digestão, né? O sentido boca-ânus. Então, o alimento ele sai da faringe, passa aqui pelo esfíncter superior esofágico, aqui eu tenho o esfíncter inferior esofágico, ele passa aqui através do movimento peristáltico para chegar até o estômago. Então, esse alimento é empurrado e ele vai chegando no estômago. Aí a gente tem a ação do VIP e do óxido nítrico, que vão causar o relaxamento do esfíncter esofágico inferior para que esse alimento passe para o estômago. Isso aqui também já foi explicado em vídeos anteriores de forma mais detalhada, tá?
tá? Tá no primeiro vídeo do trato gastrointestinal. Então, no estômago, a gente tem esse estômago, anatomicamente, ele é dividido em fundo, corpo e antro. Essa parte aqui, o piloro. Aqui no fundo, somente para armazenamento. Ele ocorre primeiro um processo de relaxamento para o recebimento do alimento. Depois ele entra em processos de contração para a mistura, que ocorre aqui no corpo e no início do antro, e depois de propulsão, né, peristaltismo, para que ele passe para o duodeno. Então, ele é um reservatório, cabe 3,5 litros de alimento por dia. As funções são de armazenamento, digestão e de proteção. Inicia um reflexo vagal longo, que quando os alimentos chegam, dá início a diversos reflexos curtos. Então, temos a fase gástrica, que é o reflexo curto, onde eu vou ter a mistura desses alimentos e eu vou ter a digestão desses alimentos. Ocorre a dilatação do estômago e a presença de peptígenos, né, endócrinos e do sistema nervoso entérico. Então, a motilidade desse estômago, né, como eu já tinha dito aqui, é o fundo, o corpo e o antro. Temos o piloro aqui e aqui o esfíncter esofágico inferior. Quando o alimento passa para cá pelo vago, né, estímulo vagal, produção de VIP e óxido nítrico, eu tenho a abertura desse esfíncter, então o alimento passa, aqui está relaxado, o estômago proximal, nós vamos ter contrações fracas para acomodação desse alimento nessa região, e depois uma transferência, nessa contração ocorre para uma transferência para a parte distal. Nessa parte distal, eu tenho, né, o estômago distal, ocorre um movimento de contrações mais forte, uma mistura desse alimento com a secreção gástrica, uma trituração, mistura e propulsão para o piloro e o duodeno proximal, onde nós temos uma resistência ao efluxo, ou seja, a volta desse alimento. Então, a motilidade ela pode ser diminuída por soluções hipertônicas no duodeno e por um pH, o pH duodenal ele é aí menor que 3,5. Então, aqui nós temos um pH de 2, quando chega aqui no duodeno, esse pH tem que ter aumentado, né, para que ele consiga, então, passar para o restante do jejum do intestino delgado. Então, a motilidade gástrica inicia com relaxamento receptivo, relaxamento ativo da porção oral do estômago para acomodação de grandes volumes sem o aumento correspondente da pressão intragástrica, que é mediado pelo reflexo vago-vagal, né, e a gente tem aí a produção de óxido nítrico, VIP e CCK, como eu já expliquei no vídeo 1. Esse esvaziamento gástrico ele possui uma velocidade que pode ser alterada pela osmolaridade, pelo pH, pela presença de gordura, pela distensão da porção oral, pelo tônus maior do duodeno. Então, por exemplo, a presença de gorduras, ela diminui aí esse esvaziamento gástrico. As soluções hipertônicas no duodeno também diminuem essa motilidade, né? O pH duodenal 3,5. A inibição neural e hormonal do esvaziamento gástrico. Então, o sistema nervoso central, nós temos a atividade simpática e a parasimpática. Com relação ao esvaziamento gástrico, a atividade simpática ela é positiva, ela aumenta, né, o esvaziamento gástrico, e a parasimpática negativa, inibe esse esvaziamento gástrico. Então, o esvaziamento gástrico ele pode ser diminuído, né? A gente tem aí a produção de secretina, CCK e GIP, hormônios não identificados e de gastrina. Essas substâncias vão fazer parte da secreção gástrica, né? Então, eu tenho secretina aí sendo produzida pela parte duodenal, eu tenho a CCK e o GIP, quimiorreceptores, né? Assim como outros hormônios, e a gastrina sendo produzida pelas células G no estômago para digestão de aminoácidos, aqui para digestão de gorduras, né, e aqui para alteração do pH. Então, eu tenho os plexos intrínsecos intramurais que também vão estimular o sistema nervoso central
para a atividade simpática e parasimpática, que vão alterar aí esse esvaziamento gástrico. Então, o estímulo duodenal ele desencadeia uma inibição neural e hormonal do esvaziamento gástrico. Então, esse estímulo duodenal, né, a produção de secretina, ela vai diminuir esse esvaziamento gástrico através de um estímulo do sistema nervoso central que diminui aí a atividade parasimpática e aumenta a atividade simpática. Então, as secreções estomacais, quando você vai se alimentar, que você já sente o cheiro do alimento, automaticamente o sistema vagal vai aí estimular, vai ser estimulado e você vai começar a liberar substâncias, secreções no seu estômago que vão fazer o relaxamento dessa parte oral do estômago, né? E vão aí aumentar a produção de ácido, assim como aumentar a secreção de substâncias salivares para que inicie o processo da digestão. Quando você começa a se alimentar, você tem o efeito gástrico, né? O efeito do paladar, né, desse alimento e o efeito desse alimento no estômago, que vai ter a produção de gastrina, a produção de solução aquosa, de mais secreção, de formação do suco gástrico, que vai ajudar nesse processo de digestão. E a gente tem a fase intestinal, onde eu tenho pâncreas e o fígado produzindo aí as enzimas pancreáticas, o fígado produzindo bile, para que a gente tenha aí mais enzimas, mais substâncias atuando no processo de digestão. Então, as secreções estomacais, né, eu tenho muco, bicarbonato, que são produzidos pelas células, pelas micélulas mucos. Eu tenho o ácido clorídrico, né, que é o ácido gástrico, e o fator intrínseco, que são produzidos pelas células parietais. Temos histamina, que são produzidos por heterocromafins, células heterocromafins. Eu tenho pepsina e lipase, que são produzidas por células principais. Somatostatina, produzida por células D, e gastrina por células G. Essas secreções estomacais, tem um vídeo só sobre secreções estomacais, onde eu explico exatamente a movimentação dessas secreções, quem estimula quem, receptores, tudo. Então, assistam o vídeo da aula de secreções estomacais, secreções gástricas, ok? Tá bem explicadinho essa parte dessas secreções gástricas que complementa essa aula. Então, tem toda essa definição de produção aqui pela célula parietal do ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele não é produzido HCl, a gente tem aumento da produção de próton e o cloreto vai ser cotransportado, né? Vai ser transportado pela célula parietal e sair no lúmen, né, na luz do estômago, onde ele se junta com o próton H+, e forma aí o cloreto, o ácido clorídrico, certo? Então, a gente não produz o ácido clorídrico. Isso está no vídeo, também está bem explicado no vídeo de secreções gástricas. Então, o suco gástrico, ele tem aí um pH de mais ou menos 2, então, no lúmen do estômago. Temos uma camada de mucosa, que é uma barreira física para proteção dessa mucosa contra, né, tanto contra agente externo como contra o pH, que é muito ácido, né? E a gente tem aqui, embaixo dessa mucosa, um pH em torno de 7, quando essa mucosa já está em contato com as células, né? Então, eu tenho um pH em torno de 7. Eu tenho produção, liberação de bicarbonato, que também é uma barreira química que neutraliza o ácido e permite com que esse pH fique aí em torno de 7. Mas o pH no suco gástrico, na luz do estômago, ele varia em torno de 2. pH necessário esse para que bactérias não consigam ultrapassar, muitas morrem por causa desse pH, não conseguem ultrapassar essa barreira, né, e acabam morrendo, para ajudar no processo de digestão também, certo?
No intestino delgado, então eu passei mais rápido por essa parte secretória do estômago, porque eu tenho um vídeo falando só de secreção estomacal, gástrica, explicando exatamente como acontece, ok? O intestino, ele tem de 3,36 a 7,64 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. Como eu falei no vídeo 1, que eu mostro a foto, né, da estrutura do estômago, onde nós temos invaginações, e no intestino delgado, que nós temos as vilosidades, né, essas vilosidades aumentam essa área de absorção, fica muito maior do que esses 7 metros, certo? Então, o duodeno tem 25 centímetros, 4 centímetros de diâmetro, por 25 centímetros maior, a maior parte do processo digestivo ocorre aqui no duodeno. O jejum tem 2,5 metros e o ilho 3,5 metros. Então, por que ocorre a maior parte do processo digestivo ocorre no duodeno? Porque aquela parte inicial, né, do jejum para o ilho, ele já vai sendo transformado, absorvido o máximo possível de nutrientes, né, até 90% da absorção dos nutrientes ocorre ali no ilho, para que, né, no duodeno o processo digestivo seja transformar em moléculas cada vez menor, para que quando chegue no ilho eu tenha uma absorção máxima. Quando do ilho passa para o intestino grosso, onde a gente já tem aí a formação do bolo fecal. Então aqui é uma foto microscópica da mucosa normal, das velocidades normais, e aqui é uma doença que chama doença celíaca, onde você perde as velocidades, então você perde a capacidade absortiva do intestino. Não só a doença celíaca, como o uso de quimioterápicos, né, causa essa diminuição das velocidades, também alguns outros medicamentos de uso prolongado também podem causar essa diminuição das velocidades, interferindo aí na diminuição da área de absorção, né? Logo diminuindo a absorção dos nutrientes. Aqui está uma imagem do intestino como real, né? Uma imagem real do intestino. Então, o intestino, no nosso intestino delgado, ocorre a mistura do conteúdo com as enzimas digestivas, ocorre redução e solubilização adicional das partículas e uma maior exposição dos nutrientes à superfície absortiva. Então, 90% da parte de absorção ocorre no ilho, onde o alimento já chega lá em partículas bem pequenas. Ocorre a propulsão do conteúdo seguindo a lei do intestino, ou seja, só tem um sentido de propulsão. Como a gente falou no vídeo 1, explicamos que esse sentido pode ser contrário quando nós temos um processo de vômito, por exemplo. Né? Então, nós só temos um sentido, ocorre contração e a propulsão do alimento por todo o intestino. Ele sofre a ação do sistema parasimpático, a acetilcolina estimula a motilidade, a gastrina, a CCK e a insulina estimulam a motilidade. Temos o sistema nervoso simpático, a noradrenalina ou adrenalina diminuindo essa motilidade, a serotonina estimulando, o glucagon e a secretina diminuindo. Nós temos o reflexo gastroileal e os reflexos locais, que é a lei do intestino, o que faz com que nós temos o sentido único de propulsão do alimento por todo o intestino. E aí, no final do ilho, nós temos o esfíncter iliocecal, ou a válvula iliocecal, que vai evitar o refluxo do conteúdo fecal do cólon para o intestino delgado, lentifica o esvaziamento do conteúdo ileal para o seco, e o alimento pode ficar armazenado antes dessa válvula, nessa região, por algumas horas, geralmente quando até você fazer uma nova refeição. Quando você faz uma nova refeição, você tem um estímulo de abertura e esse alimento vai para o intestino grosso. Quais são as secreções intestinais? Nós temos o suco pancreático, tem um volume aí de 1 litro, o pH de 8 a 8,3, então ele vai ajudar a neutralizar o pH que vem lá do estômago, no duodeno, que está 3,5,
e é composto por enzimas, água, muco, eletrólitos e o inibidor de tripsina. Então, nós temos aqui o nosso pâncreas, né? A regulação da secreção, né? Então, o ácido proveniente do estômago, ele libera a secretina da parede do duodeno. As gorduras e os aminoácidos causam a liberação de colecistocinina, né? Estimulam a liberação de colecistocinina. A secretina e a CCK, elas são absorvidas na corrente sanguínea, né? Então, eu tenho aí a secretina causa secreção de quantidades abundantes do líquido pancreático, de bicarbonato, e a colecistocinina causa a secreção de enzimas. E ocorre a estimulação vagal, que libera enzimas nos ácidos pancreáticos também. Então, essas são a estimulação que causa a regulação da secreção pancreática. A bile, ela tem a função, né, o suco biliar ou a bile propriamente dita, que é o líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, ele é responsável pela emulsificação, transporte e absorção de gorduras, né, e a excreção de bilirrubina e de colesterol. Então, nós temos o fígado, como os ácidos biliares, por meio do sangue, estimulam a secreção parenquimatosa. A estimulação vagal provoca a contração fraca da vesícula biliar para que o líquido, a bile que está armazenada, saia, né, dessa vesícula biliar. Então, a bile ela é armazenada e concentrada até 15 vezes na vesícula biliar. Ela é produzida pelo fígado, pelos ácidos biliares, né? A secretina, por meio da corrente sanguínea, estimula a secreção dos ductos pancreáticos. A colecistocinina, ela, através da corrente sanguínea, provoca a contração da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi, para a passagem, então, dessa bile, né, dessa secreção para o duodeno. E aí, nós temos a liberação dessa secreção. Então, quem regula é o estímulo vagal. Os ácidos biliares, eles são estimulados pela secreção parenquimatosa. Então, a gente tem a secretina, a colecistocinina, estimulando. Elas são estimuladas por quem? Pela presença de gordura, pela presença dos alimentos, né? Então, estimula a liberação dessas substâncias que estimulam o fígado a produzir a bile, que é armazenada na vesícula, que vai ser estimulada para a liberação através do nervo vagal, que então libera aí quando o esfíncter de Oddi abre através do seu relaxamento pelo estímulo da colecistocinina, eu tenho a liberação do líquido para o duodeno. Como ocorre a emulsificação de gorduras? Então, os sais biliares promoventes do fígado, né, eles vão encontrar com os glóbulos de gordura que são provenientes do estômago e vão aí promover uma emulsificação, uma divisão em moléculas menores dessas glóbulos de gordura. Então, nós temos a lipase e a colipase também ajudando aí a formar micelas, né? E aí elas conseguem ser absorvidas. Então, os sais biliares provenientes do fígado cobrem as gotas de gordura. A lipase e a colipase pancreática quebram essas gorduras em monoacilglicerídeos e ácidos graxos, né, estocados em micelas. Os monoacilgliceróis e ácidos gráficos movem-se para fora dessas micelas e entram nas células por difusão. O colesterol, ele entra nas células por difusão. O colesterol, ele é transportado para dentro das células por um transportador de membrana. Então, eu tenho aí como é que a gordura vai ser emulsificada para chegar até o interior das células. O intestino delgado, então, ele tem uma secreção, um volume de 1.800 ml, um pH que varia de 7,5 a 8. Tem a produção de hormônios de aminopeptidase e de sacaridases e a regulação pelos reflexos locais. Essa regulação ocorre pelos reflexos locais, pela presença dessas substâncias nesse intestino. Então, finalizando, nós temos aqui na boca, na cavidade oral e no estômago, processos de mastigação e deglutição. A saliva e glândulas salivares e lipases, né,
produção de secreção. Temos a digestão de carboidratos, uma mínima digestão de gorduras e não ocorre absorção na boca, né, no processo da boca, a não ser que seja nos vasos sanguíneos de medicamento, nós temos a absorção sublingual, de alimentos não, ok? No estômago eu tenho aí motilidade, mistura peristáltica e propulsão, eu tenho secreção de HCl pelas células parietais, pepsinogênio, lipase gástrica pelas células principais, muco e bicarbonato pelas células mucosas da superfície, gastrina pelas células G, histamina pelas células SL. Tenho a digestão de proteínas e gorduras e a absorção de substâncias lipossolúveis como o álcool e a aspirina. Essa parte do estômago está bem detalhado no vídeo sobre secreção gástrica, que foi um vídeo à parte. No intestino, a gente tem motilidade com mistura e propulsão, principalmente por segmentação. Temos a secreção de enzimas, bicarbonato, enzimas pancreáticas, de bile pelo fígado, de muco pelas células caliciformes, de hormônios, CCK, secretina, GIP e outros hormônios, digestão de carboidratos, de gorduras, de polipeptídeos e de ácidos nucleicos. Temos ainda a absorção de peptídeos por transporte ativo, aminoácidos, glicose, frutose por transporte ativo secundário, gorduras por difusão simples, água por osmose, íons, minerais e vitaminas por transporte ativo. Então, no intestino nós temos motilidade, secreção, digestão e absorção. A maior parte dessa absorção, 90%, ocorre no íleo. E no intestino grosso eu tenho uma motilidade, uma mistura segmentar, movimento de massa para propulsão e excreção, secreção de muco pelas células caliciformes. Não ocorre digestão, porque já chega lá, exceto a digestão que ocorre pelas bactérias, alterações bacterianas, mas a digestão, o alimento já chega lá totalmente digerido, o que foi absorvido, a maior parte da absorção já aconteceu, mas ainda pode ocorrer a absorção de íons, na grande maioria das vezes de água, alguns minerais, vitaminas, pequenas moléculas orgânicas produzidas por bactérias também podem ser absorvidas. Então aqui é o resumo do processo de digestão, do resumo da motilidade, secreção, digestão e absorção nos diferentes órgãos do nosso sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Não deixem de assistir as outras aulas, a aula 1, a aula de secreção gástrica e a aula 2 de secreções de forma geral, ok? Não deixem de assistir, que vai complementar o estudo de vocês. Até mais!